Desde 2023, o Brasil soma 32,6 bilhões de reais para a prevenção de desastres. São 22,1 bilhões para drenagem urbana, 4 bilhões de reais para contenção de encostas e 6 bilhões e meio de reais do Fundo de Apoio à Infraestrutura para a Recuperação e Adaptação a Eventos Climáticos Extremos, FIRESE. Em Minas Gerais, estão previstos 3 bilhões e meio de reais nas seleções do novo PAC de 2023 e 2025, com 632,7 milhões de reais para encostas e 2 bilhões e 800 milhões de reais para drenagem. Juiz de Fora é o segundo município mineiro com mais recursos selecionados, com 468,5 milhões de reais, atrás de Belo Horizonte, que tem cerca de 1 bilhão e 433 milhões de reais. Ubá conta com 64,7 milhões de reais contratados para drenagem urbana. No novo PAC, o Ministério das Cidades define diretrizes e seleciona projetos. Estados e municípios elaboram propostas e executam as obras. A Caixa Econômica Federal analisa a conformidade e acompanha a execução. Para acessar recursos federais de resposta e assistência humanitária, estados e municípios precisam de reconhecimento federal de emergência ou calamidade pública e apresentar plano de trabalho pelo Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional mantém orientações no portal gov.br/MDR. O órgão também implantou o Defesa Civil Alerta, que envia mensagens de texto e avisos sonoros a celulares em áreas de risco, sem necessidade de cadastro, como complemento a outros sistemas de aviso. Os alertas aparecem de forma destacada na tela dos aparelhos e podem tocar mesmo em modo silencioso. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé. O governo federal publicou no Diário Oficial da União desta segunda-feira o decreto que aprimora a Lei de Incentivo ao Esporte. A medida estabelece novas regras para apresentação, análise, aprovação e prestação de contas de projetos apoiados por meio de renúncia fiscal. A norma define limites para deduções no imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas que financiam iniciativas esportivas e paradesportivas previamente aprovadas pelo Ministério do Esporte. Até 2027, empresas podem deduzir até 2% do imposto devido, percentual que sobe para 3% a partir de 2028. Projetos voltados à inclusão social em áreas vulneráveis poderão ter limite de até 4%. Para pessoas físicas, o teto é de 7%. O decreto também reforça mecanismos de fiscalização e controle, com regras mais claras sobre a aplicação dos recursos, prazos para a prestação de contas e penalidades em caso de irregularidades. A iniciativa busca dar mais transparência, segurança jurídica e previsibilidade aos investimentos no esporte em todo o país. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. A satisfação com o trabalho atingiu o maior valor da série histórica no trimestre finalizado em janeiro de 2026. A 8ª edição dos Indicadores de Qualidade do Trabalho da Sondagem de Mercado de Trabalho do FGV-IBRE mostrou que 78,1% dos respondentes se sentem satisfeitos ou muito satisfeitos com o atual trabalho, enquanto um percentual de respondentes insatisfeitos ou muito insatisfeitos foi de 6,1%, o menor da série. Dentre os insatisfeitos de qualquer grau, a baixa remuneração foi o principal motivo da insatisfação, citado por 60,5%. Saúde mental e carga horária elevada foram os outros dois fatores mais citados, por 24,8% e 21,9%, respectivamente. Era possível citar mais de um motivo nesta etapa da pesquisa. Para o economista do FGV-IBRE, Rodolfo Tobler, os dados de satisfação com o trabalho parecem refletir a evolução favorável do mercado de trabalho nos últimos anos, com a mínima da taxa de desocupação, a melhora concentrada no trabalho formal e a evolução da renda sendo fatores que tendem a influenciar a percepção dos trabalhadores sobre sua ocupação. Segundo ele, a parcela que ainda se considera insatisfeita reforça a importância da remuneração para a percepção de satisfação e a tendência para o ano, mesmo com os
primeiros dados indicando um mercado de trabalho aquecido é a desaceleração, acompanhado pelo ritmo mais fraco da atividade econômica. Com informações do FGV IBRE, reportagem Henrique Fregonassi. A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, realiza nos dias 19 e 20 de março o encontro Mulheres e Negócios Internacionais, Inserção, Empoderamento e Impacto. O evento será na sede da agência em Brasília e reunirá empresárias, lideranças institucionais e parceiros. O objetivo é marcar os 3 anos do programa Mulheres e Negócios Internacionais, criado para apoiar a internacionalização de empresas lideradas por mulheres. O programa ampliou o número de empresas mobilizadas de 1.000 para mais de 5.200 em 3 anos. A programação inclui oficinas, apresentação de resultados e painéis com especialistas e lideranças empresariais. Durante o encontro, será divulgado o Plano de Ação 2026-2031, que orientará a próxima fase do programa. Também estão previstos anúncios de novas iniciativas da Apex Brasil e de parceiros. Segundo a agência, 90% das ações são voltadas à promoção comercial internacional. Reportagem Marquesan Araújo. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. Diferença salarial em relação aos homens em cargos iguais, menores chances de treinamento, promoção e ocupação de cargos de chefia, baixa participação em reuniões importantes e dificuldade de acesso a recursos. Essas são situações frequentes enfrentadas por mulheres em diferentes postos no mercado de trabalho. De acordo com o estudo Estatísticas de Gênero, divulgado pelo IBGE em 2024, a taxa de participação de mulheres na força de trabalho foi de pouco mais de 50%, enquanto a de homens ficou acima de 70%. Esse dado está relacionado a outra informação do estudo. As mulheres dedicam quase o dobro do tempo aos cuidados de pessoas ou afazeres domésticos na comparação com os homens. Gisele Souza é executiva de Direitos Humanos, Diversidade, Equidade e Inclusão de um banco público, sendo a primeira mulher negra retinta a ocupar o cargo de executiva. Ela conta que enfrentou desafios para conquistar uma posição desse porte. Eu tenho muito orgulho de ocupar essa posição, mas ela não foi uma jornada simples e fácil. Vários momentos nessa trajetória eu tive o não. E esse não é porque faltava algo. Não era o resultado, porque eu tinha o resultado, eu tinha o desempenho, eu tinha a validação dos meus pares. Mas aquele que era o detentor da alçada, da nomeação, da oportunidade, não enxergava. A executiva destaca que o objetivo da empresa é aumentar ainda mais a inclusão de mulheres em cargos de destaque. Nossa meta é ter 50% de mulheres em posição de liderança até 2030. Nós, mulheres no banco, ocupamos 28,9%. Então veja que até 50% temos bastante aí, um caminho interessante para percorrer. A professora de Comportamento Organizacional e Liderança da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Liliane Furtado, explica a raiz das desigualdades entre homens e mulheres no mercado de trabalho, especialmente no acesso a cargos de chefia. Está muito relacionado aos atributos que se associam à liderança e ao gênero feminino e masculino. Normalmente, o modelo mental de liderança, quando as pessoas pensam na figura do líder, se atribui a essa figura alguns atributos que, na sociedade, tradicionalmente, são atribuídos aos homens. A especialista acrescenta que o problema também existe em diversos países e destaca a importância de iniciativas, incluindo as governamentais, para mudar esse cenário. Existem países, o Brasil, inclusive, é um deles, que pensam políticas públicas ou iniciativas mesmo governamentais para tentar intervir e reduzir de forma acionada, por um agente para reduzir essa desigualdade. Existe toda uma discussão também social que tem sido estabelecida já há algum tempo para
se questionar, entender e avançar essa agenda, não só dentro das organizações, mas dentro da própria sociedade. Desde 2023, o Brasil tem uma lei que determina a obrigatoriedade da igualdade salarial e de critérios remuneratórios entre homens e mulheres. A igualdade de gênero e o empoderamento feminino fazem parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Com sonoplastia de Jailton Sodré e produção de Dayana Vitor, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. O sistema de consórcios cresceu no país em 2025. Números da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio, a ABAC, mostram que foram vendidos 5.160.000 cotas entre janeiro e dezembro do ano passado em todo o país. O total é 15% superior ao registrado em 2024 e é recorde. Outro número recorde foi o de participantes ativos, que atingiu 12 milhões de pessoas. Ainda de acordo com os dados divulgados, o destaque de 2025 foi o consórcio de veículos leves, com 1.910.000 cotas comercializadas e quase 5.400.000 participantes ativos. Já o consórcio de motocicletas, que aparece com o segundo maior volume de participantes ativos no sistema de consórcios, com pouco mais de 3.200.000 pessoas, comercializou ao todo 1.440.000 cotas no ano passado. Vale citar também o consórcio de imóveis. O número de participantes cresceu mais de 30% entre 2024 e 2025 e chegou a 2.830.000. Ao todo, foram 1.350.000 cotas de consórcio de imóveis vendidas no ano passado. O consórcio é uma modalidade de crédito onde os consorciados, também conhecidos como cotistas, contribuem com uma parcela destinada à formação de uma poupança comum. As contribuições pagas ao grupo servem para contemplar os participantes com uma carta de crédito que serve para comprar o bem escolhido. A principal vantagem do sistema é que não há cobrança de juros. No entanto, os cotistas pagam uma taxa de administração. Especialistas financeiros explicam que a modalidade é boa para quem tem um dinheirinho sobrando todo mês e não tem pressa para ter o bem desejado. Da Rádio 2, Milena Abreu. A prévia da inflação oficial do país, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA 15, subiu 0,84% em fevereiro, após marcar 0,20% em janeiro. O principal impacto veio do Grupo Educação, que registrou alta de 5,20% por causa dos reajustes nas mensalidades no início do ano letivo. Os maiores aumentos ocorreram no ensino médio, ensino fundamental e pré-escola. O Grupo Transportes também pressionou o índice com alta de 1,72%, puxada principalmente pelo aumento nas passagens aéreas e nos combustíveis. No acumulado do ano, o IPCA 15 soma alta de 1,04%. Em 12 meses, o índice está em 4,10%, abaixo dos 4,50% registrados no período anterior. Entre as regiões, a maior variação foi observada em São Paulo, enquanto Recife teve o menor resultado. A prévia da inflação considera famílias com renda de até 40 salários mínimos e serve como sinalização da tendência dos preços no país. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. A edição de fevereiro do relatório de acompanhamento fiscal, divulgada pela Instituição Fiscal Independente, a IFE, revela que 2026 deverá ser um ano de foco no cumprimento da meta de déficit primário zero, sem expectativa de grandes turbulências ou de medidas radicais na política econômica brasileira. Apesar disso, o documento aponta preocupações com a dívida pública e as despesas dos estados. Segundo a IFE, para interromper o crescimento da dívida e promover uma reconfiguração estrutural dos gastos públicos, o país precisaria gerar um superávit primário superior a 2% do PIB.
Essa agenda, no entanto, deve ficar para 2027, já que dificilmente reformas estruturais profundas ocorrem em ano eleitoral. Outro ponto de atenção é o resultado primário dos estados e do Distrito Federal. Em 2025, o superávit registrado foi de apenas 0,04% do PIB, praticamente nulo, o que reflete o crescimento real das despesas acima do das receitas. O diretor da IFE, Alexandre Andrade, chama a atenção para o avanço das despesas com pessoal e para os potenciais efeitos sobre a saúde financeira dos estados e municípios. Acende um sinal de alerta porque se tratam de despesas obrigatórias de caráter continuado. Caso ocorra aí alguma reversão no cenário que afete a arrecadação desses entes, os estados podem ter problemas. Os investimentos tendem a ser uma das variáveis a sofrer ajustes, então pode haver um risco de interrupção dessas obras. O relatório também aborda a elevação do imposto de importação sobre diversos bens de capital, informática e telecomunicações, medida incorporada ao orçamento de 2026. A estimativa é que o aumento das alíquotas gere arrecadação adicional entre 14 bilhões e 20 bilhões de reais, contribuindo para o cumprimento da meta fiscal. Para equilibrar um pouco a balança comercial desses bens e, em segundo lugar, também para conseguir fontes de arrecadação. O aumento dessas alíquotas vai representar uma arrecadação importante, de cerca de 15 bilhões, 14 bilhões. É uma fonte de arrecadação muito importante para o governo neste ano. No campo monetário, a projeção é de inflação alinhada ao centro da meta, fechando o ano em 3,9%. O cenário externo é considerado confortável, sustentado pelo regime de câmbio flutuante, pelo elevado volume de reservas internacionais e pelo desempenho positivo da balança comercial. Reportagem Paloma Custódio. Um mural de 200 metros de grafite foi inaugurado na zona norte de São Paulo em memória de Tainara Souza Santos, vítima de feminicídio em 2025. A iniciativa marca o início da programação do Março das Mulheres, ação promovida pelo Ministério das Mulheres, que reuniu nesse domingo, 1º de março, mais de 30 grafiteiras em homenagem à jovem e a outras vítimas de feminicídio no país. A intervenção artística foi realizada no local onde o crime ocorreu e integra o projeto Murais pela Vida das Mulheres, com curadoria da Lar Galeria. Segundo a pasta das mulheres, a curadoria foi estruturada com base em critérios como relevância artística, territorialidade e diversidade e inclui artistas residentes ou atuantes na região do memorial. Segundo dados divulgados pelo Ministério, o Brasil registrou 1.548 casos de feminicídio em 2025, média de 4 mortes por dia. O governo federal informou que mantém ações como o fortalecimento do Ligue 180, a ampliação das Casas da Mulher Brasileira e a articulação do Pacto Brasil entre os 3 poderes de enfrentamento ao feminicídio. A programação do Março das Mulheres, Todos Juntos por Todas, segue ao longo do mês com atividades voltadas à mobilização e à conscientização sobre o enfrentamento à violência contra as mulheres. Confira as ações previstas em gov.br/mulheres. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, lançou um novo sistema para a emissão do certificado de conclusão do ensino médio com base no Exame Nacional do Ensino Médio. A ferramenta foi desenvolvida em parceria com o Instituto Federal de São Paulo e já está disponível para participantes habilitados na edição de 2025. Para ter direito ao certificado, o candidato precisa ter mais de 18 anos e alcançar no mínimo 450 pontos em cada área de conhecimento, além de 500 pontos na redação. O documento comprova a conclusão da educação básica e permite o acesso ao ensino superior, a concursos públicos e a oportunidades de trabalho. O processo é totalmente online. O participante deve acessar a plataforma certificaçãodigital.inep.gov.br sem o cedilha e sem o tio. Com a conta gov.br, solicitar o certificado e fazer o download em formato digital. A validação é feita por meio do QR Code, o que garante mais segurança e agilidade na conferência das informações. A iniciativa é vinculada ao Ministério da Educação e busca facilitar o acesso à certificação em todo o país. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
choperia e restaurante Chapa Quente. Mais que um lugar para comer, um espaço para viver bons momentos. Na praça de alimentação do Friburgo Shopping, de segunda a segunda, o sabor ganha destaque. Petiscos preparados com carinho, pratos à la carte feitos na hora, comida quilo com qualidade e o chopp sempre gelado. Entrega em domicílio e atendimento para empresas. WhatsApp 229 9820 5534. Chapa Quente. Tradição, sabor e convivência à mesa.